A paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Eu sou o André e estamos iniciando a nossa quarta temporada de A Trajetória. Já são 4 anos gravando esses testemunhos edificantes que são contados pelos irmãos da nossa igreja. Já vou pedir um favor para você. Rola um pouquinho a tela para baixo e curte e comenta, isso é muito importante. Mas também compartilha para aquele seu familiar, para aquele seu amigo. Esse testemunho pode tanto te alcançar quanto alcançar aquela pessoa. E eu não tô sozinho, eu tô acompanhado da minha noiva linda, maravilhosa e cheia da unção de Deus, Daniele. É uma grande alegria mais um ano estar apresentando essa temporada. Com certeza será mais uma temporada edificante, cheia de testemunhos. E nós estamos com uma família muito abençoada. Nós estamos aqui com o nosso ministro de louvor, o Jean. Prazer, igreja. Jean Messias, a paz do Senhor. E com a sua esposa, a Ingrid. A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? O nosso tema anual, ele fala sobre o sobrenatural. E com certeza eu creio que na vida deles teve testemunhos maravilhosos que irão representar isso. E eu gostaria de perguntar para vocês, como que vocês se conheceram? Bom, a gente se conheceu, até é meio engraçado falar, né? A gente se conheceu num motel. Calma, gente. Mas peraí, calma aí. A trabalho, né? A gente trabalhava no motel. Acho que é melhor explicar ainda. Ela trabalhava como recepcionista, eu trabalhava na área de manutenção do motel. E foi assim que a gente se conheceu, né, amor? Isso Primeiro mesmo. contato visual. Foi isso mesmo. Ele tinha o quê? 18 anos na época? 18 E eu, anos. 19 anos. Era bem novinhos. Nossa, vocês se conheceram bem cedo, né? Muito cedo. Caramba! E como que foi para vocês a questão da igreja, né? Vocês se alinharem, estarem juntos, decidirem irem para a igreja ou vocês já eram da igreja? Então, não foi fácil, porque ele já de berço, né? E eu não. Mas eu já a conhecia. Acho que com 10 anos eu já frequentei, né, com uma família, me levou. Eu até já fiz parte de dança. E depois acabei, né, indo para São Paulo. Aí deixei um pouco de lado. E depois, quando eu conheci ele, que aí através disso eu voltei, me reconciliei. Mas assim, não foi fácil mesmo, porque como eu tinha acabado de sair do mundo, até eu, né, como que fala, largar aquelas práticas mundanas, né, que fala. Então assim, acredito que para ele deve ter sido mais difícil também, né? Fala um pouquinho. Então, pra mim, nasci no berço evangélico, né? E a gente carrega uma responsabilidade grande quando a gente nasce de berço pelo exemplo cristão que a gente tem que levar, né? E você se manter fiel é muito difícil, né? Porque quando você nasce num berço cristão, né, num lar cristão, você meio que fica acostumado com o meio cristão, com o lar cristão. E quando você se relaciona com uma pessoa que não é da presença, ou quando você tá ali junto, tem os desejos da carne, é complicado, né? Já são quantos anos de casado que vocês têm, assim, juntos, né? De casado, 8 anos, 8. mas que a gente se conhece é 11, né? 11 anos. 11 anos de casado. E vocês conheceram... Que a gente se conhece há 11 anos. De casado é 8. 8. E a Sarinha tá com 5 anos. 5 anos. Então tiveram ali 3 aninhos para aproveitar. E uma dúvida que eu tenho da parte da Ingrid é que o Jean com certeza deve ter crescido dentro de um ministério de louvor também, né? Mas pra você já conheceu o Jean dentro do ministério de louvor? Ele já provavelmente cantava, tocava. Como era pra você, acho que muitos cultos, não ter o Jean do seu lado, não ter essa experiência de estarem juntos adorando, né? Então, isso foi um ponto, assim, foi o ponto mais difícil mesmo pra mim, né? Acredito que foi um dos que, assim, causava muita briga, né? Eu me sentia muito sozinha. Então, como foi tudo um novo pra mim, né? E assim, ficar ali sentada sozinha. Aí quando tinha aquela parte assim, vire pro seu irmão e fale alguma coisa, né? Aí eu olhava assim, eu falava, meu Deus do céu. Mas hoje, graças a Deus, eu já me acostumei, já tô bem tranquila já.
E pra você, Jean, como era não ficar do lado da sua amada? A gente sente uma tristeza, né, de não poder estar ali junto, porque, querendo ou não, quando a gente está junto na nave da igreja ali, a gente um fortalece o outro, né? Tá ali como um casal, como família. E você tá no altar, a gente tem uma visão totalmente diferente das pessoas que estão na nave da igreja. E aí você tá ali ministrando e você sente que a pessoa tá ali meio exclusiva, né? A minha esposa fica um pouco excluída referente a isso. Mas a gente precisa fazer a vontade de Deus, né? Entender, Precisa né? atender o chamado de Deus. Amém. E falando sobre chamado, Ingrid, você tem ou já teve algum sentimento de entrar em algum ministério? Ou ainda pensa que, tipo, ainda tá nesse processo de entrar? Então, eu sou muito vergonhosa, né? Acho que todos já sabem disso. Assim, eu tenho um sonho de cantar, mas é um processo bem longo aí, né? Porque como eu sou muito vergonhosa, então assim, ele fica bastante no meu pé, vamos, que eu te ajudo, né? Mas assim, eu preciso muito quebrar essa vergonha e eu peço sempre para Deus revelar se é isso mesmo, para não ficar algo assim, né, dentro de mim, talvez, não sei se for isso. Mas assim, já tive também, como fala, revelação de que eu estaria pregando, levando palavras às mulheres, sabe? Uhum. E falando um pouco também do meu testemunho, de muita coisa que eu já passei. Uhum. Então, eu vou aguardar, esperar, mas eu espero que em breve eu esteja, né, fazendo algo no reino. Com certeza, com certeza. Uma pergunta pro casal agora. Nosso tema da nossa igreja esse ano, pra quem não sabe, é sobre o sobrenatural. Falar um pouco sobre o sobrenatural. E eu acredito que vocês, como casal, já são 11 anos juntos, devem ter provado algo sobrenatural, na qual pode ser tanto individual, mas seria muito interessante se vocês tivessem algo como casal, pra poder contar pra gente. Acho que o sobrenatural de Deus na nossa vida foi mesmo em meio ao que ocorreu com a Ingrid, né, referente ao acidente. A gente viu que a mão de Deus estava sobre nós, né? Tanto na saúde dela, né? Quanto na nossa vida espiritual. A gente cresceu bastante, a gente aprendeu muito, né? Porque quando a gente fala do sobrenatural, a gente tem que vivenciar o sobrenatural, né? Às vezes o sobrenatural não é só uma questão de uma bênção material, né? Mas o sobrenatural é você viver aquele particular com Deus, né? Você viver algo que todos enxergavam de uma forma e aconteceu totalmente diferente. Você quer contar um pouco pra gente sobre esse acidente aqui? Então, foi no aniversário da minha filha, de 2 anos. Eu ia alugar uma cama elástica e estava difícil para mim conseguir alugar essa cama elástica. Eu queria uma cama grande para caber todo mundo, né? Para os adultos irem também. E encontrei muita dificuldade, mas faltando acho que uma semana, alguns dias para a data, eu consegui. Aí aconteceu a festa, tudo. Veio uma amiga minha de São Paulo, né? Que há muito tempo a gente não se via. E no final eu falei assim, amiga, vamos lá comigo, né? Ela tinha ficado meio assim, mas ainda até minha mãe falou assim, você tem certeza que você vai, né? Aí eu falei, não, eu vou aproveitar que minha amiga tá aqui. Aí a gente fomos, né? Eu, ela e a filha dela, acho que na época a filha dela tinha uns 7 anos. E eu pulei acho que 1, 2 vezes, só que aí eu sentei, né? Aí ela continuou pulando, aí eu olhei pro meu marido e eu falei assim, eu preciso sair. Eu ouvi uma voz falando assim, sai 2 vezes. E eu não saí. Nessa que eu levantei novamente para pular, que a minha amiga falou, vamos. E aí eu falei, não, vou pular, né? Chamei ela, então eu preciso. E aí nessa que eu levantei para pular, ela tinha pulado. Então, quando eu tava no ar, o pulo dela veio. Na hora, as minhas 2 pernas estourou igual um elástico.
E aí eu caí, né? E comecei a chorar e falar, chamando. E assim, foi até engraçado que na hora ninguém acreditou, né? Tipo assim, achou que eu tava brincando. Mas não, eu falei, gente, é sério, é muito sério. Eu saí dali, fui pro hospital, mas eu fiquei com muito medo, porque eu sabia que não era algo simples, né? Uhum. Desde o início desse acidente, eu sofri muito, porque o médico falou assim: ah, você já vai andar, não é nada. Quando eu fui aqui no UPA, né? Uhum. Tirei o raio-x, tudo. E aí, eu lembro que era no dia seguinte, já era aniversário da minha irmã. Aí ela falou, você vai. A gente tinha marcado de ir no restaurante. E eu não queria ir. Aí eles alugaram uma cadeira. Eu tive que ir na cadeira de roda. E assim, foi um processo difícil, porque minha filha tinha acabado de fazer 2 anos. Então, assim, É emocionante mesmo, né? Foram 2 anos, né, de recuperação. De você saber o que é andar, saber o que é poder ir em vários lugares, né? E você se privar de tudo isso pelo acidente, né? E isso mexeu com todo mundo, né? Mexeu com a Sara também, porque foi difícil a gente lidar com a questão paternal, né, dos pais, de dar atenção, manter o nosso emocional firme perto dela, né, para ela não sentir, e ela sentiu também, né, porque várias vezes ela falava, e a gente ter que se manter forte mediante tudo aquilo, e com questões financeiras também, parece que tudo naquele momento contribuiu para que a gente Pra que desse errado, né? que desse errado, exatamente. É uma coisa que eu acho muito interessante, é que no meio desse processo eles chegaram na CCI, né? E quantas vezes a gente via o Jean e a Ingrid entrando pela porta, e mesmo com as dores, com as dificuldades, eles não deixavam de estar presente. E se não me engano, você já estava no Ministério de Louvor também, estava bem no seu início, né? E a Ingrid, ela estava presente e sentava no cantinho dela, cultuava e vê o apoio da família, né? O Jean às vezes não tava, mas a Sarinha era uma pessoa que nos grudava da Ingrid nesse processo. Tanto é que eu falo que, assim, eu me emociono por causa dela, porque ela pensa, né, 2 anos ela tinha e ela me chamar pra brincar, querer fazer as coisas, né? E eu não poder, e ver meu marido, né, tendo que se desdobrar, fazer tudo. Então, assim, eu falo que ele foi tudo pra nós, né? E isso acarretou muito nela. Porque uma criança, ela não entende, né? Ela quer brincar, ela quer fazer as coisas e ver eu ali naquela situação. Fiquei 7 meses na cadeira de roda. Eu falo assim que com tudo isso que aconteceu, eu aprendi a valorizar os mínimos, sabe? Mínimos detalhes, porque eu falo assim, dá graças a Deus que você consegue andar, porque eu fiquei... Teve um dia que teve um ministério antigo que a gente ia, era um lance de escada, né? E ele, meu padrasto, tinha que me levar no colo. E eu lembro que uma vez choveu muito, muito mesmo, e eu não pude ir. Então, assim, eu vi todo mundo entrando e eu fiquei dentro do carro sozinha. Então, assim, eu falo, a gente tem que aproveitar, sabe? Porque a gente não sabe, né, o dia de amanhã, uma decisão que pode acontecer. E eu fiquei um bom tempo assim, às vezes eu não queria ir, entrei numa depressão também. Eu fiquei em depressão, não queria sair de casa. Acabei não me cuidando, não queria mesmo. Mas eu tive que entender o processo, né? E pensar na minha filha, no meu marido, quem estava em minha volta, né? Porque estava ali me ajudando, me apoiando, me incentivando. E foi isso. Com certeza foi um momento assim que Deus separou para trabalhar algo, né? Para ensinar alguma coisa, igual aprender sobre os mínimos detalhes, aprender sobre os mínimos momentos, e com certeza também um aprendizado sobre
a gente escutar mais sobre a voz de Deus, né? Porque naquele momento você escutou por 2 Foi. vezes, teve a sua mãe, teve o seu Foi isso esposo. mesmo. E mesmo assim, a gente acaba, às vezes, sendo desobediente, né? Mesmo tendo alertas. Mas foi um processo necessário, né? Sim, porque eu sempre fui uma pessoa que queria na minha hora, do meu jeito, e não é assim, né? Hoje, eu priorizo ouvir a voz de Deus em primeiro lugar. Não faço nada sem Sem escutá-la. isso mesmo. Inclusive, até vir para a igreja aqui na CCI foi exatamente isso. A gente escutou a voz de Deus, né? Para que hoje a gente estivesse aqui. E nessa lição a gente aprendeu muito sobre ouvir a voz de Deus. Porque a gente era muito impulsivo, a gente tomava as decisões, sabe? Agia na emoção. E agia na emoção, e depois que a gente parava para pensar o que a gente decidiu fazer, qual foi a consequência da nossa decisão, né? Uhum. E hoje tudo que a gente faz, graças a Deus, está sendo conforme o A que vontade Deus de direciona, né? A vontade de Deus. E pra Sarinha, o que vocês mais sonham, assim, pra vida dela em questão de ministério, em questão de vida profissional? Conta um pouquinho de como que vocês pensam, assim. Então, o meu sonho, né, como eu falei, eu não cresci num lar cristão, né? Então, hoje ver minha filha crescendo, né, aqui, para mim isso é muito gratificante e eu quero que ela continue nesse caminho, né? O que a gente puder fazer, a gente vai estar ali do lado dela e que ela possa ter os sonhos dela, a gente está ali também para ajudar. Eu quero que ela possa realizar os sonhos dela, né? E eu era uma pessoa assim que desistia muito fácil, tinha muito medo, tô trabalhando nisso, né? Então eu não quero passar isso para ela, sabe? E o meu marido, ele é totalmente diferente, ele vai, ele faz, então acho que isso é o que vai ajudar mais ainda ela ver, ter esse espelho, né, do pai dela, que ele não rejeita a oportunidade, ele trabalha, o que ele puder fazer, ele faz. Então eu espero que ela tenha esse espelho e vai, né? Ministerialmente, eu gostaria muito que ela tivesse, assim, a minha vida como espelho, né? Porque não que eu vou forçar ela, né, a fazer o que eu faço, porque ela precisa sentir o desejo para poder fazer algo na presença de Deus, né? Uhum. Como ela fala que tem um desejo de dançar, às vezes ela tem um desejo de cantar. Ela é um mix de emoções ali. Ela quer fazer tudo. Quer fazer tudo. E eu olho pra Sara, eu me vejo ali, sabe? Uhum. Porque como eu nasci no berço, eu também fui muito envolvido na música. Meus pais faziam coisas na igreja, tinha um grupo lá da igreja, já cantavam, tocavam. Então eu nasci nesse meio, né? E isso foi me envolvendo para me tornar o que eu sou hoje dentro da igreja, né? E profissionalmente, a minha mãe pegou muito no meu pé em questão de estudos, né? Porque chega uma certa idade que a gente não quer saber de nada. Chega na área da adolescência que a gente só quer saber de aproveitar a adolescência, bagunçar ali e não tá nem aí pra nada. Mas sempre minha mãe ficava ali no meu pé, ó, você precisa estudar para ser alguém na vida. Uhum. Porque se você não estudar, você não vai conseguir algum emprego que te dê um certo conforto, você vai estar sempre sofrendo, né? Uma questão salarial, questão de trabalho. E aí minha carreira também foi construindo com base nisso, sempre meus pais ali me incentivando, né? Eu acordando 4 horas da manhã para pegar trem lotado em São Paulo para trabalhar ali, foi complicado. E chegava 11h30 da noite por conta da escola, porque eu tinha que estudar, né? Aí eu trabalhava de manhã, no período da manhã, no período da tarde cursava no Senai, e no período da noite eu tinha que fazer a escola, né? Tinha que estudar. E nisso foram longos períodos aí, né? E eu sei que
isso é um pouco desgastante na adolescência, mas é algo que vai trazer benefícios pra gente no futuro, Uhum. né? Com E certeza. eu quero que a gente vai ensinar, vai exortar ela para que ela venha conseguir exercer esse mesmo caminho. O melhor ainda, né? A gente quer sempre o melhor. Sempre o melhor. Tem um comentário sobre isso, para nós que, de certa forma, estamos saindo da adolescência, da juventude, né, e partindo para uma vida adulta. A gente olha para nossa cidade, é uma cidade muito limitada. E cada vez que passa, parece que o mundo fica mais difícil ainda para poder criar um adolescente, porque vai surgindo mais coisas para ser plantada na cabeça de um adolescente para fazer com que ele se desvie, né? Eu cresci aqui na igreja e eu vi muitas pessoas saindo, mas ver vocês ensinando, ver vocês perseverando, e a Sarinha tá sendo criada aqui, porque é muito engraçado que a Ingrid tem de tímida, a Sarinha tem o dobro de... Ela fala isso com mesmo. todo mundo, se não falar com ela, ela vai dar bronca, e tem que ser assim mesmo. Ela é bênção, mas tem sido muito lindo ver o que Deus tem feito na vida de vocês. E agora pensando pra vocês, como casal, de certa forma vocês são muito novos, né? Existe algum projeto, tanto que vocês sonham espiritualmente falando, ministerialmente falando, de vocês dois juntos, e também para a carreira de vocês, para o futuro de vocês, seja aqui em Itaém, seja em outra cidade, como vocês se veem daqui 5, 10 anos? Ministerialmente, Deus tem tocado muito no meu coração referente a eu começar a ministrar as canções que Ele coloca no meu coração, né? Eu tenho algumas composições que Deus tem me dado nos momentos assim mais difíceis, né, que a gente tem passado, porque Deus sempre traz algo praticamente nos momentos de deserto, né? E o que eu tenho sentido é que eu creio que para futuramente eu venha estar ministrando esses louvores, que vidas sejam alcançadas, sejam transformadas através dos louvores. E acho que com a minha esposa a questão da palavra, porque ela tem uma praticidade melhor nisso. Embora não pareça, eu sou muito vergonhoso, gente. Eu tenho muita vergonha quando eu estou ministrando ali. É um mix de sentimentos. Só fecha o olho e vai. Aí eu fecho o olho, procuro não me preocupar, mas assim, a vergonha tomar conta é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim. Mas é o que eu vejo para um ministério nosso como casal, eu estar ministrando, né? E ela conduzindo com a palavra. Amém. Glória a Deus. Uau. Achei interessante você falar sobre a questão do deserto, porque esses dias eu escutei uma pregação que fala sobre isso, né? Que no deserto é o momento que a gente mais fica atento à voz de Deus. Que é o momento que a gente, de certa forma, tá mais precisando ali, né? Só que é um erro também, né? Porque a gente precisa estar a todo momento atento à voz de Deus, né? Só que parece que a gente tem mais inspirações quando a gente tá ali no deserto, porque a gente vê o processo que a gente tá precisando passar para ser moldado, né? E se fosse para vocês deixarem uma mensagem para as famílias, qual seria? Pode ser uma mensagem, o outro. Bom, eu acho que é primeiramente a gente ter um temor a Deus, né? Em tudo que a gente fizer, tanto no reino quanto em casa. Eu falo assim pra ele que isso pra mim é primordial, né? E eu falo pra ele que acredito que até um pouco da vergonha é o temor, né? Que a gente tem que ter esse temor. Sim. Não desistir. E por mais que às vezes esteja difícil, às vezes pareça que é o fim, mas não é, né? Porque hoje eu tô aqui andando, então assim, é isso que eu quero passar. A situação que tiver, entregar na mão de Deus e fazer o melhor, sabe? Pedir sempre a direção de Deus. Você pedindo a direção de Deus, deixando tudo no controle dele, as coisas vão encaminhar e tudo vai dar certo. Amém. O que eu queria deixar para todos vocês é referente a, realmente, eu acho que o foco é ouvir a voz de Deus, né? Porque
A gente, ser humano, a gente é falho, a gente é fraco. A gente é muito... quer algo imediato, né? No nosso E- tempo. tudo no nosso tempo, no nosso jeito. Só que a Bíblia fala que o tempo de Deus, né, as decisões de Deus são melhores que as nossas, né? Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. E quando a gente antecipa essa decisão que viria de Deus, no caso a gente decide fazer algo antecipando o que Deus poderia fazer, a gente meio que sai do caminho, né? Sai da trajetória que Deus planejou pra gente. E o que eu queria deixar é isso, a gente tá atento à voz de Deus, a gente ouvir a voz de Deus para que a gente consiga vivenciar algo melhor, né? Cada vez mais a gente conseguir se concretizar os planos e os projetos que Deus tem pra gente, né? Bem, vamos mudar um pouco o tom da conversa aqui agora. A gente vai colocar vocês vamos dizer assim, colocar um pouco na fogueira, né? Tem muitos Gente, irmãos da o igreja André, aqui ele não que consegue, né? assiste. Vamos. Ô, Jean, você vai falar algo pra mim que a Ingrid tem, um dom, um talento que ninguém sabe. E a Ingrid vai falar de você um talento que você tem, um dom que ninguém sabe, que tá escondido, porque a gente também aqui gosta de revelação, né? Então vai ser... A gente quer saber um pouquinho sobre isso. E aí? Eu começo? É. Mas talento em relação ao Qualquer ministério... coisa, cantar no chuveiro, fazer coxinha, nhoque, sabe? Nossa, gente, é verdade? Você quer falar de mim primeiro? Pode falar. Aquela já faz tudo, não tem graça, né? Não tem Exatamente, outra, ele né? faz tudo. Ah, eu sei, Ah, pode então falar bom. dele dançando de bailarina no espetáculo. Essa aí, dançarina. Pessoal, como que é? Profetiza? É. Profetiza. Tô deixando meu currículo aí com vocês, tá bom? Não, ele é um... Ou profetizo. Eu acho que ele é um bom cozinheiro, viu? Um bom cozinheiro, apesar de não sobrar muito tempo pra ele estar na cozinha, né? Mas eu Mas acho sobra comida no final? Também pra comer? difícil, viu? A gente vai fazendo, vai comendo já. Aí quando eu ver a panela já tá Tem vazia. água pra tomar. Aí lascou. É, acho que é isso daí, porque ele faz tudo, gente, tudo mesmo. Vamos lá. Cuidado pra não dormir na casinha do cachorro, viu? Eu É. acho um talento dela assim excepcional quando ela canta, meu. Você Isso tá aí. zoando? Eu acho que ela deveria dar uma palhinha pra gente. Também acho. Não faz isso. Pro backstage pegar um violão, aí você toca e ela É, canta, né? Pra Vamos, encerrar. vamos depois fazer o making off aí. Mas quando ela canta, meu Deus do céu, é uma benção. Não. Olha aí. Gelson, bem mesmo, Gelson, é bem aí, ó. Hã? É bem Não, legal. mas fala a verdade, vai. Não, tipo assim... Sincero. Se Tá vendo? Tá vendo? se lapidar ali, né? Dá pra... Não, Uns 10 anos. Mas Nossa, brincadeira, que isso. Tá vendo? Brincadeira. se tá, Já é pra falar algo, um talento, não Um precisa talento, falar tá assim, vendo? velho. Como que eu vou cantar desse jeito? É. Não, canta. Não, mas então, eu tá falo, desanimando eu falo aqui, brincando, mas é verdade. Ela tem o talento assim, é que a vergonha acaba atrapalhando um pouco. Mas ela tem talento pra cantar. Não, e deixa eu adivinhar. A Sarinha também tem uma voz que canta bem pra caramba, né? Tem. Ela tem Tem uma voz uma forte, né? potência legal, né? A A minha gente já também viu um pouquinho dela dançando aqui na igreja, e tudo, mas ela parece cantar muito bem. Quem sabe não tenha puxado o talento da mãe, né? E do tá pai, escondido né? aí. Do Não, pai. todo mundo sabe, né? Se tiver curioso, acessa nossas lives aí. Que Vai o ver homem, os o desafios, homem sabe um as vozes pouquinho das roucas. coisas. E Vai ver as toca notas de tudo, erradas. Batera, violão, pandeiro, sanfona. Sanfona. Toca sanfona? É. Aí, pastora Gersa. Tocar um sertanejo com você. Meu Deus. Não, mas é isso? É isso. Já deu tempo? Agora que Isso. começou a ficar legal, né? É, poxa, velho. Vocês têm mais algo que vocês queiram falar? Quer deixar aí pra gente? Acho que o que resume a conversa, assim, de hoje é estar atento à voz de Deus, né? É impressionante, né? Porque passou por um processo, ainda tá passando, aí
a todo momento a gente passa por um deserto ali e aí precisa estar atento à voz de Deus. Então acho que o que resume essa conversa seria isso mesmo, né? E É isso mesmo. uma mensagem pro casal. Vocês são um casal muito abençoado na igreja. Apesar de às vezes não parecer, não tá tanto em evidência isso, mas vocês são um casal muito amado. O Jean, os jovens amam você. Acho que tem que colar mais nas células, talvez, participar um pouco mais com nós, tanto você quanto a Ingrid. Vocês são um casal novo, né? Uhum. E pra Ingrid também, que é uma pessoa, pô, muito gente boa, cozinha bem pra caramba, tá ligado? Traz um nhoque pra gente na nhoque, célula, viu? Uma Pode coxinha. deixar. Uma coxinha que ela levou no ônibus e acabou em 5 minutos. E é uma pessoa, tipo Pô, assim, verdade. muito tranquila pra trocar ideia É. também. Então, agradecer pela vida de vocês, por ver vocês sendo usados, ver a Sarinha aí sendo uma referência pras crianças também, porque fala com todo mundo, brinca com todo mundo, Dança sem vergonha dança nenhuma. sem vergonha. Então, que vocês continuem mesmo. O processo realmente ele se torna difícil, mas quando nós temos Deus do lado, as coisas melhoram. O fardo, ele pode parecer pesado, mas quando deposita em Deus, é algo que nos ajuda. E agradecer realmente pela vida de vocês, pela participação de vocês, pelo testemunho da Ingrid, que é abençoado também. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui na CCI. Amém. Amém, é Fico uma feliz honra para também. nós. É, A gente é bem vergonhoso, né, pra falar. é. Mas a gente é muito grato, né, a todos que estão em comunhão com a gente, que nos acolheram, que nos abraçaram, né? E que a gente vai ter aí para muitos anos de jornada aí pela frente, né? Muitos projetos, muitos Com sonhos certeza. que a gente vai estar realizando juntos. A gente tem uma coisinha em andamento aí, né? Que logo Deus vai começar a abençoar aí. E o Jean, ele só é tímido na frente da câmera, tá? Uma dica pra você, se você vir conhecer a nossa igreja, você que já não conhece, até mesmo pra você, não venha de roxo. A galera que sabe por quê. Provavelmente você vai ganhar um apelido de irmão berinjela. Eu não quero falar muito também sobre. Irmão pra não- Batatão. É. O irmão batatão. Batatão veio forte E- aí na peça. Irmão ketchup, tomate, Nossa, tem de todo mundo tudo. aqui, ó. Eu vou ter que cortar tudo isso do vídeo. Sarinha, cola aí. Dá um tchauzinho pra câmera. Senta aqui, senta Dá um aqui. tchauzinho. Estamos finalizando mais um episódio. Foi uma conversa muito boa. Mais uma vez agradecendo a presença deles aqui. E se você ainda não fez isso, curte, comenta, compartilha. É muito importante pra gente saber como tem sido aí da sua casa, do seu trabalho, da onde você estiver assistindo, como foi, tá bom? Nós estamos no mês da família na nossa igreja, cheio de programações especiais. Além de estar iniciando a trajetória, nós vamos ter cultos especiais ao longo do mês, preletores especiais. Então a gente gostaria muito de te convidar a participar. Só que eu não posso falar toda a programação aqui. Então você acessa o nosso Instagram. Acessa o nosso Instagram. Acessa o nosso Instagram. Acompanha lá nos stories, no feed, que a gente vai soltar a programação do mês. E é muito importante ter você aqui conosco. Nós queremos lotar as cadeiras e, se possível, ter mais que um culto aí no dia, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por tudo. Agradecer a participação também da minha noiva, que me ajudou em mais um episódio. E até a próxima.